Olá, mais um episódio do Alimente e hoje sobre consultoria alimentar, em uma entrevista incrível com Marcela Deveza e Camila Moreira, que são especialistas em vigilância sanitária e qualidade dos alimentos. Vamos lá? Queridas Marcela, Camila, que bom receber vocês aqui no Alimente hoje para conversar sobre consultoria alimentar. É uma grata felicidade ter vocês foram minhas alunas na Universidade Federal de Ouro Preto, então ver o crescimento do Nutri Me Treina é assim um orgulho para nós, né, que somos professores. Então sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Aline. Nós que agradecemos o convite, estamos aqui super empolgadas e felizes para a gente fazer desse podcast aqui muito legal, trazer algo prático aqui. E que delícia revê-la, né? Muito bom saber que você acompanha o nosso trabalho, então muito obrigada. Eu também faço das palavras da Camila as minhas, eu estou muito feliz e é o primeiro de vários aí que com certeza a gente vai fazer juntos. Camila e Marcela, assim, é um prazer, como a Aline falou, estar com vocês aqui. E é muito legal, sabe, ver gente nova, tão produtiva, inovando, fazendo a nutrição de um jeito diferente, de uma forma diferente e trazendo para a prática aquilo que a gente muitas vezes fica só na teoria, né? Eu vou começar, né, conversando um pouco com vocês, perguntando assim, como é que essa questão de atuar em consultor de alimentos, né? Quais os principais serviços que a gente pode oferecer e para quem a gente oferece um serviço de consultoria de alimentos? Bom, a consultoria de alimentos, ela é um ramo que tem crescido muito, né, nesses últimos anos. Na minha época, na nossa época, né, Camila, de faculdade, a gente não ouviu falar de consultoria de alimentos. A gente conheceu essa forma de atuação depois de formada e durante a nossa carreira mesmo profissional, né? E hoje em dia a consultoria ela vem crescendo muito e até por uma demanda mesmo do mercado de trabalho, né? Cada vez mais as pessoas se alimentam fora de casa, então cada vez mais tem estabelecimentos alimentícios e estabelecimentos completamente diferentes uns dos outros. Antigamente também eram só aqueles restaurantes bem tradicionais com salão, né, e tudo mais, e hoje em dia a gente consegue produzir dentro de carro, né, em quiosque, dentro de shopping, e esse volume de estabelecimentos diferentes faz com que esses estabelecimentos precisem se diferenciar também, né? E nessa diferenciação vem, lógico, a qualidade do produto, a qualidade do serviço, e ter um profissional que acompanhe isso é fundamental para o estabelecimento e para o consumidor também, né? Apesar da gente trabalhar na área da qualidade e da gestão dentro desses estabelecimentos, a gente cuida da saúde, né, de toda, né, nós somos nutricionistas, atuamos na área da alimentação coletiva, mas a gente não deixa de atuar pela saúde desses consumidores, de todos esses clientes que consomem nesses estabelecimentos, né? Exato, e é muito amplo, assim, essa atuação, sabe? Nós atuamos em diversos tipos de estabelecimento. Na nossa época de faculdade, igual a Má falou, além de não conhecer sobre a consultoria, dessa possibilidade dentro da produção de alimentos, nós não tínhamos noção do quanto poderia ser diferenciado. Então, por exemplo, só para vocês entenderem um pouquinho, hoje, a gente atua em estabelecimentos como indústria de alimentos, que na nossa época a gente não viu muito, a gente viu muito sobre o né? Mas em indústria de alimentos, a gente atua em buffets, hotéis. Então, assim, onde tem alimentos, pode ter um consultor de alimentos, vai ter demanda de serviços. Em relação aos serviços que você perguntou, né? O que a gente executa dentro dessa gama de estabelecimentos alimentícios são variados também. No a gente vê muito sobre cardápio, gestão, e a consultoria a gente vai além disso, sabe? Então, além dessa parte de implementar boas práticas, a gente atua na padronização de cada processo, buscando, além da questão da segurança dos alimentos, aumentar a produtividade, reduzir desperdício. Então, é um trabalho que gera muitos benefícios para o estabelecimento, né? E fora a parte de gestão, a gente atua também, né? Cálculo de custo. Muitas vezes a gente vai em estabelecimento e eles estão lá, né? Fazendo de tudo para o estabelecimento dar certo, e a gente enxergou que, além da segurança, um estabelecimento ele precisa de um
produto que também seja lucrativo, que tenha ali equipe capacitada. A gente trabalha muito com capacitação de equipe, que é algo que eu e a Marcela, a gente ama fazer dentro desses estabelecimentos, esse contato com a equipe, fazer não só a empresa crescer, mas toda essa equipe crescer junto, sabe? Então, assim, são vários serviços que a gente executa, focados, né, no produto, nos processos e nas pessoas também, fora a parte de documentação, sabe? Então, é bem amplo, né, Marcelo? Exatamente. Só para complementar, Aline, com relação a essa forma de atuação, ela não é exclusiva do nutricionista, né? Tem outras profissões que também podem ser consultores de alimentos. E isso é muito interessante porque, além dessa diversidade de estabelecimentos, de serviços que a gente oferece, a gente também forma parcerias incríveis, assim, com outros profissionais, né? A gente tem parceiros de engenharia de alimentos, então engenheiros de alimentos podem ser consultores, zootecnistas, gastrólogos, tecnólogos de alimentos, então são até químicos, dependendo da indústria de alimentos, né, da fábrica de alimentos, podem atuar na consultoria. E isso é muito interessante, porque a troca é muito rica, né? A gente aprende na faculdade, lógico que a gente tem que ter uma visão generalista, né? E quando a gente detalha mesmo e começa a se especializar dentro de um ramo, a gente consegue ter uma experiência muito maior quando a gente tem esses outros profissionais juntos, né, com a gente. Então, a consultoria, ela né, de uma forma bem simples, assim, ela é um alinhamento, é um acordo que a gente faz com uma empresa, com um estabelecimento alimentício, para adequar algum ponto, né? Esse ponto pode ser um serviço mais amplo e a gente fica lá naquele estabelecimento durante vários anos e monitorando todos aqueles processos, ou pode ser um serviço bem específico. Às vezes a gente vai em um local para elaborar um manual de boas práticas. É um serviço que a gente fez, elaborou e pronto, finalizou aquele serviço, entregou o resultado para o cliente. E às vezes, como a gente tem clientes que têm anos que estão conosco e a gente já implantou todos os processos e agora a gente fica nessa parte mesmo de monitorar, de controlar e passar esses ensinamentos para as pessoas novas que chegam na equipe, né, mas já com a unidade toda rodando. Então, apesar da consultoria ter um início, meio e um fim, né, normalmente os nossos serviços eles vão finalizando depois de 1 ano, 2 anos no cliente. Tem alguns, e principalmente aqueles que nós assinamos como responsável técnico, né, do local, ficam aí com a gente vários e vários anos, e sempre tem, né, sempre tem o que melhorar, a qualidade nunca está 100% assim, controlada e organizada, a gente sempre tem onde ajustar, né, sempre tem colaborador novo, então a gente sempre tem serviço, com certeza. Eu fiquei curiosa com uma coisa, vocês duas, como é que vocês começaram a empreender, ter a ideia do negócio? Vocês trabalharam juntas ou só estudaram juntas e foram conversando? Aline, a nossa história se cruzou de uma maneira muito louca, assim, né, Mar? Seguinte, logo quando a gente formou, tanto eu quanto a Mar, a gente foi trabalhar em Wuhan. E daí, depois de 2 anos trabalhando em Wuhan, eu comecei a ouvir falar um pouco sobre a consultoria, comecei a ler, estudar, falei, olha, interessante. Da mesma forma que eu estou ajudando esse cliente aqui, eu posso ajudar outros. E eu cheguei em um momento da empresa que eu cresci muito nessa empresa, que eu estava trabalhando CLT em Wuhan. E aí, sabe quando você se enxerga em um ponto, nossa, não tem como eu crescer mais? Eu virei supervisora e tal. Falei, nossa, e eu sou muito dinâmica, eu gosto de aprender. Então, eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu não estou conseguindo aprender mais, eu não vou conseguir crescer aqui dentro mais. E aí, eu me arrisquei a iniciar na consultoria. E eu comecei um cliente que foi indústria de alimentos, e eu fiquei encantada com a indústria de alimentos. Meu olho brilhou mais ainda, eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero. E aí, esse primeiro cliente, né, na verdade, ele começou querendo assinar minha carteira, que eu fosse, né, responsável técnica e tal. E aí, eu cheguei para esse cliente e falei, olha, eu tenho uma outra proposta para você. Em vez de eu vir todos os dias, eu vou vir uma vez na semana, vou, né, conseguir atendê-lo nessa demanda que você tem, vai ser uma consultoria e tal. Comecei com esse um cliente. E daí, eu fui conseguindo outros clientes, um cliente foi me indicando o outro, quando eu vi, minha agenda ficou cheia. E aí, eu me senti, de novo, limitada, né? Eu falei, como que eu vou crescer mais? Como eu vou conseguir ajudar outras pessoas?
E aí esse destino maravilhoso me fez encontrar novamente Marcela Deveza em uma loja num shopping. No centro de Belo Horizonte. Olha só. Aí, mas estava trabalhando em um Muan, trabalhando 12 por 36, né, um Muan hospitalar. E eu falei, Má, tô precisando de alguém para trabalhar junto comigo, etc. Ela falou, tá aqui essa pessoa, trabalho 12 por 36, então o dia que eu não estiver trabalhando, eu posso te auxiliar nessa consultoria. E ela começou trabalhando comigo, a empresa cresceu, hoje já tem uma equipe aí com mais 5 nutricionistas e uma engenheira de alimentos, né? Montei mesmo uma empresa e a gente atende vários estabelecimentos aqui em Belo Horizonte, interior de Minas. E Má, né, trouxe comigo, me ajudou, né, nessa conquista, nesse crescimento da empresa. Então, essa história, né, se une novamente depois da faculdade, assim, e nunca mais a gente se, né, tipo, soltou uma da outra, e hoje é isso, somos sócios de outros 2 empreendimentos juntos. Exatamente, é engraçado você perguntar, Aline, interessante, porque a gente consegue ver que existem mais de uma forma de virar consultor de alimentos, né? A gente pode iniciar na consultoria como a Camila, que ela mesma iniciou como autônoma e depois ela abriu a própria empresa dela, e a pessoa pode iniciar como eu, né? Eu iniciei prestando serviço para uma empresa de consultoria que já existia, né? Então, às vezes, o profissional ele fica até um pouco receoso, né? Fala, poxa, no meu caso, né? Vou largar a CLT, aquele salário que eu já tenho fixo todo mês, né? Para, sem me aventurar no empreendimento, será que vai dar certo, né? E, às vezes, trilhar esse caminho, começando prestando serviço para uma empresa que já existe, pode ser um caminho mais seguro para essas pessoas que se sentem mais receosas, né? Eu fiz essa transição, eu fiquei praticamente 1 ano trabalhando na CLT e prestando consultoria nos meus dias de folga, e depois eu realmente saí, porque é a consultoria que realmente fez com que o meu propósito seja atingido, assim, sabe? De ajudar cada vez mais pessoas, ajudar as equipes, né, de trabalho dos clientes e conseguir compartilhar conhecimento. Aí que surgiu, né, a NutriMe Treina, surgiu também o IBCali, nesse intuito de ajudar agora não só as equipes operacionais desses clientes, mas também outros profissionais a serem felizes na profissão, como a gente é agora na consultoria. Muito legal, né, Aline? Muito bom ver essa ideia, o empreendedorismo, os olhinhos brilhando para quem não está vendo os vídeos, a gente, infelizmente, é áudio, mas ver a motivação de vocês é muito, muito bom. Nós somos apaixonadas mesmo pela nutrição, pela consultoria de alimentos, pela produção de alimentos. Todo mundo que assiste uma palestra nossa, né, seja um evento que a gente faz na NutriMe Treina, todo mundo fala, nossa, é nítido como vocês são felizes no que vocês fazem. E realmente a gente é bem realizada, sabe? 100% realizada. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês falaram de como vocês começaram. E se eu fosse um cliente, como é que eu começo? Assim, como é que é a primeira visita de um cliente? O que vocês vão observar? Como é que vocês vão elaborar, por exemplo, um plano de atividade para um estabelecimento executar? Como é que funciona essa forma de vocês trabalharem para quem não entende, que está nos ouvindo? Muito bom. Essa pergunta, Renato, geralmente a gente já escuta na visita de venda, sabe? O cliente fala assim, mas como funciona? Como é? Como vai acontecer esse trabalho e todos esses benefícios que vocês vão gerar aqui dentro do estabelecimento? Então, vocês têm tipo um folder? Tipo, vocês têm um folder, tipo, igual a gente faz com clínica, que você apresenta um portfólio, alguma coisa assim? Exato. Eu ia até te pegar para mostrar, mas a gente está em um podcast, não vai, né? As pessoas não vão conseguir ver, só vocês. Mas a gente põe um QR Code para as pessoas poderem baixar. Pode ficar ótimo. tranquilo. Bem, na visita de venda, a gente já consegue identificar ali o que o cliente precisa, né? Qual o problema ele tem, qual solução que nós vamos gerar ali para resolver aquele problema dentro do serviço que a gente executa na consultoria. Então, ali a gente já começa a entender como funciona, como a gente vai fazer naquele cliente. É bem personalizado, mas, no geral, o que acontece? Nessa primeira visita, a gente faz um diagnóstico para entender como está aquele estabelecimento, né? Aplica um checklist mesmo ali da legislação, se é um serviço de boas práticas, enfim, para a gente conseguir pontuar ali algumas não conformidades que às vezes nem o cliente sabe que ele tem.
Depois a gente reúne com esse cliente para fazer um alinhamento, alinhar mesmo as expectativas, né? Porque às vezes ele tem uma prioridade, por exemplo, eu quero aumentar minha produção, mas as boas práticas estão lá no zero ainda. Então a gente, né, pontua, alinha, vamos começar primeiro por essa etapa. Então vamos começar pelas boas práticas, depois vamos olhar a parte da documentação, depois a gente vai padronizar o processo para aumentar a produtividade, né, que é a sua prioridade. Então, enfim, então a gente faz esse alinhamento do que ele da demanda dele, da necessidade. E aí, nessa primeira visita, a gente já se apresenta para a equipe também, para a equipe não, né, não ficar perdida quem que é essa pessoa, o que está acontecendo. Não achar que é fiscal sanitário. Às vezes a equipe acha, né? Nossa, chegou de jaleco, termômetro, calculadora, prancheta, tirando foto, chegou a vigilância sanitária aqui, né? Chegou o fiscal. Essa ideia de fiscalização é bem característico, né? A gente acha que todo o processo de olhar é uma vigilância punitiva, né? E isso é muito comum. Exato. Essa apresentação, primeiro, a gente faz até antes desse checklist, sabe? Para o pessoal entender um pouco mais o que é o nosso trabalho e até explicar para eles que o nosso objetivo não é só melhorar questões da empresa, vai melhorar para eles também. A gente, querendo ou não, facilita o trabalho deles, né? Tá lá para capacitar também, então a gente explica isso para eles, faz esse alinhamento e depois, Renata, a gente monta um cronograma, sabe, de serviços, dividindo essas etapas, porque às vezes os clientes querem todos os serviços que a gente faz e é bastante coisa. Então a gente cria esse cronograma, né, que aí é junto com esse alinhamento. E daí é ir para ação mesmo, sabe? Aí nas próximas visitas a gente já vai dar treinamento, né? E esse trabalho a gente faz muito em conjunto com a equipe, com o proprietário, para a gente conseguir ter realmente, né, resultados. Exato. E nessa visita de venda, quando a gente alinha mesmo com o cliente o que ele precisa, às vezes ele precisa de um serviço mais pontual, né? Às vezes ele precisa, não sei, padronizar o produto dele, então ele quer que a gente monte as fichas técnicas desses produtos. Então, para cada serviço que a gente oferece na consultoria, a gente tem uma metodologia de trabalho. Né, ou deveria montar mesmo antes de ter esse cliente, né, justamente para a gente conseguir explicar para ele como faz. Então, para cada serviço, a gente tem um passo a passo que a gente elabora para a gente conseguir executar o serviço. Então, seja coletando informações, né, para conseguir montar aí um cronograma e fazendo, infelizmente, por partes, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né, a gente vai por prioridade, ou então desses serviços mais de elaboração mesmo de documento, né, de organização desse documento, aí a gente tem essa metodologia de trabalho. E é interessante a gente definir essa metodologia de trabalho justamente para a gente conseguir explicar melhor para o cliente, porque ainda existe, ainda não, porque a gente só está caminhando, né, está engatinhando ainda nessa divulgação assim da consultoria, mas tem muitos clientes que não sabem como funciona um serviço de consultoria. Acham que a gente vai chegar na unidade, a gente vai virar, por exemplo, o gerente da unidade, né, o gerente operacional da unidade, e a gente precisa mostrar para ele que, através da nossa metodologia, explicar direitinho, que a gente está lá muito mais para ser um profissional que vai orientar essa equipe a executar o serviço, do que aquele gerente bem característico, né, de estar lá todos os dias e de acompanhar aquela equipe o tempo inteiro, né, o nosso trabalho não é esse, né? A gente vai uma frequência menor nas unidades, normalmente a gente vai uma vez por semana, de 15 em 15 dias, dependendo do serviço e do porte do cliente, uma vez por mês, né? Então, a gente precisa desse apoio deles para fazer tudo dar certo. Nós não estamos lá todos os dias, como é o característico, por exemplo, de um gerente de unidade, né? E para isso a gente tem que ter essa metodologia, esse passo a passo bem definido de cada serviço para a gente conseguir explicar para ele direitinho como que vai ser feito, né? Mas normalmente começa assim, é pelo diagnóstico, a gente precisa lá levantar tudo, né? De acordo com o serviço que foi fechado, e aí a gente monta esse plano de ação bem personalizado. E aí vocês usam legislações, ferramentas, quais são os documentos assim, que embasam a ação de vocês no lugar, né? Que são referências importantes? Perfeito, Aline. É a nossa base e maior ferramenta de trabalho, sem dúvida, são as legislações. Então, as principais que a gente utiliza, né, é a RDC 216 para serviços de alimentação, que são, né, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, etc., né, estabelecimentos comerciais, geralmente.
E a gente utiliza muito a RDC 275 para a indústria de alimentos. Ela fala muito da padronização, das boas práticas aí, voltadas para as indústrias. Então, a gente usa essa como base. E quando é rotulagem, né, são aquelas várias e várias legislações aí envolvendo a rotulagem também. E sem falar as legislações específicas dos produtos e dos processos, principalmente quando são as fábricas de alimentos, né? A gente, não sei se vocês já perceberam, mas a gente está aqui puxando para o lado da fábrica, porque eu e a Camila, a gente é apaixonada por fábrica de alimentos, por indústria de alimentos, a gente adora. Mas a Anvisa até tem um documento que reúne todas as legislações específicas de produtos e de processos, né? Tem até essas das rotulagens também, que envolve principalmente essas indústrias de alimentos. Igual, por exemplo, a gente tem um cliente que é uma fábrica de sorvete. Na fábrica de sorvete, não é somente as legislações base da 275 e os POPs, né, os procedimentos operacionais padronizados da 275 que a gente implementa. Tem um POP a mais específico para sorvete, que é a parte da pasteurização. Então, a gente encontra essas legislações nesse documento que chama Biblioteca de Alimentos da Anvisa. No site da Anvisa a gente consegue baixar. Inclusive, ele está fresquinho aí, ele foi atualizado, se eu não me engano, tem uma versão agora de março ou abril desse ano, de 2022, e com todos os links. Então, é até interessante ver isso, porque quando você abre a biblioteca, você vê que tem, assim, centenas de legislações, né? E muita gente acha que a gente precisa saber todas elas de cor, né? Mas não, o que a gente precisa saber é onde vai encontrar essas legislações. A gente fechou um cliente diferente, ou que produz um produto diferente, ou tem um processo diferente, a gente pesquisa essa legislação específica, ou para aquele produto, ou para aquele processo, e entende o que tem que fazer de acordo com essa legislação. Então, o importante para o consultor é saber aonde elas estão, e não saber todas elas de cor. Elas existem para a gente conseguir consultar, né? Obviamente, com o tempo, a gente sabe aí de cor a 275 e a 216, a gente já conhece ela de cor e salteado e de trás para frente. Mas as outras mais específicas de produto, que não é sempre que a gente tem esse contato, é só consultar que a gente consegue fazer um bom trabalho, sempre baseando, né, nessas legislações. Marcela, já que você falou da indústria e desse carinho especial que vocês têm pela indústria, quando a gente pensa em indústria, a gente pensa num processo organizacional muito grande, né, como mapeamento, áreas de risco, áreas secretas que, por exemplo, não pode ter visita, tudo isso. Como é que vocês fazem esse mapeamento dos processos, por exemplo, de boas práticas de produção? Como é que vocês implementam esses processos, mapeiam? Aqui eu preciso fazer uma intervenção, aqui eu não, aqui está ok. Né? No dia a dia, na prática, você, Marcela e Camila, como é que vocês fazem isso? Então, Renato, foi até engraçado você falar disso, que eu lembrei do meu primeiro cliente. Meu primeiro cliente, quando eu comecei a prestar consultoria para a empresa da Camila, foi uma indústria de alimentos, foi uma fábrica de biscoito. E a sensação que eu tinha, antes de entrar na fábrica, era que eu ia começar a trabalhar na Balduco. Sabe? Eu falei assim, nossa, agora eu vou entrar numa fábrica de alimentos. Vai ser uma coisa assim, de outro mundo. Equipamentos gigantescos. Virei gente grande, né? O momento que a gente deixa de ser criança e passa a ser adulto, fala assim, meu Deus. Meu Deus, eu nunca entrei numa fábrica de biscoito, como que vai ser? E quando eu entrei, eram processos tão simples, tão artesanais, e uma empresa tão menor do que eu imaginei que seria, né? Uma Balduco da vida, e com o tempo eu comecei a entender que as fábricas de alimentos que procuram uma consultoria são as fábricas menores, são as de pequeno e as de médio porte, porque as fábricas grandes, elas já têm uma equipe do setor de qualidade que estão lá todos os dias, né? São essas pequenininhas, mais artesanais mesmo, com menos processos automatizados, que precisam da nossa ajuda e que não tem a condição, né, e nem talvez a necessidade de ter uma equipe de qualidade lá todos os dias, mas que vale ter esse monitoramento frequente, né, de um consultor. E dentro de uma indústria de alimentos é interessante porque os processos, eles são muito específicos de acordo com cada produto, né? Mas todos eles envolvem muito como que eu posso dizer?
a mão humana, sabe? São poucas os clientes que a gente atua que tem uma automatização grande, né? Quando a gente encontra e fecha um cliente que tem uma embaladora automática, a gente já fica, opa, olha que interessante, porque normalmente são os próprios colaboradores que vão lá fechando aqueles pacotinhos de biscoito que a gente vê no supermercado, né? Da área bem mais artesanal, assim. E aí, quando envolve pessoas, né? Os processos, a gente tem que atuar todos. Eu vou passar a palavra para a Camila, mas antes eu queria fazer um comentário. Você falou assim, nossa, quando eu fui numa fábrica de biscoitos, na mesma hora eu pensei, nossa, se eu entrasse numa fábrica de biscoito, a primeira coisa que eu ia fazer era comer muito biscoito. E a gente faz isso, viu, Renato? Tem que provar o biscoito. Enfim, a gente ama essa parte da degustação. E os clientes melhor parte da vida. É melhor. Os clientes, gente, eles querem agradar a gente de todas as maneiras. Isso que eu pensei. Eu falei, deve fazer aquela mesa para vocês degustarem. Semana passada, gente, eu fui em uma das fábricas que a gente vai, que inclusive era de biscoito, mas não era essa, a gente atende várias fábricas de biscoito, né? E aí chegou lá, ele me deu um pacotaço de biscoito. O meu noivo, gente, ele ama, né? Porque cada saída que eu vou, cada cliente que eu vou, eu trago um negócio para ele. E aí ficou, né? Aquele pacotão. Então, toda vez... Juiz de Fora é perto de Belo Horizonte, tá? É só mandar pro Sedex que a gente aceita. Pode deixar, Renato, me manda seu endereço aí. Mas vem cá, agora fiquei curiosa com o biscoito. Vocês chegam a sugerir mudanças nos ingredientes, assim, não só na questão da produção, mas na questão mesmo de uma qualidade melhor, de uso de um ingrediente mais, vamos dizer, saudável. Por que não usa menor quantidade? Vamos diminuir esse açúcar? Não sei, alguma coisa vocês fazem essa abordagem? Aline, com certeza. Porque, assim, a gente atua, por exemplo, hamburgueria, né? Igual sorvete, que é muita química, gordura, etc. Então, a gente tem esse cuidado, orienta o cliente, sabe? Inclusive, esses biscoitos, a gente morre de orgulho, né, Mar? Dessas de fábrica de biscoito, quando a gente chegou, gente, era assim, ou puro óleo, ou gordura muito saturada e tal, e a gente saiu trocando e fazendo testes. Então, assim, a gente tem esse cuidado, com certeza, né? E observa isso, porque faz parte, né, gente? Não tem como. E aí, só respondendo o Renato, só para a gente não se perder, ele perguntou em relação a como que a gente mapeia, etc. Então, como que a gente faz, Renato? Primeiramente, a gente tenta entender e até desenha mesmo o fluxo de produção de cada produto. Porque assim a gente consegue visualizar melhor cada processo, entender, tipo, será que esse processo aqui está sendo executado da maneira correta? Então, a gente vai lá, observa, vê como está sendo executado, e daí a gente vê alguns pontos, né, que precisam ser melhorados, e aí a gente padroniza, orienta, né, junto com o colaborador, que aí a gente mapeia e enxerga melhor esses pontos de melhoria, inclusive de cada produto, porque às vezes em uma mesma empresa tem produtos totalmente diferentes. A gente, por exemplo, trabalha em uma indústria que faz mistura para bolo, pão de queijo, mas faz também calda de pudim pré-preparada, enfim. Então, a gente tem processos totalmente diferentes. Então, a gente analisa, né, cria esse fluxo para a gente mapear melhor e vai em ordem mesmo. Tem um fluxo, né? Seleção de fornecedores, compra, recebimento, armazenamento, por aí vai até entrega ao consumidor. Muito bom. E o 5S, vocês aplicam essa ferramenta? Fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre isso. Nossa, o 5S, Aline, ele é o primordial. É uma das primeiras coisas que a gente faz na empresa, porque quando a gente coloca ele em prática, de fato, quando a gente organiza, quando a gente limpa, né, quando a gente deixa na mão daqueles colaboradores realmente o que eles precisam, tira da unidade aquilo que está em desuso e que não é utilizado, a gente muda completamente a cara da empresa. Né, completamente, dá outra visão para a empresa. E ele já começa a enxergar o nosso trabalho, né? O proprietário já começa também a enxergar o nosso trabalho, a equipe melhora muito o rendimento da equipe, porque às vezes a gente chega na unidade, é tudo com um fluxo tão cruzado, e os colaboradores, eles demoram tanto para fazer uma atividade simples, porque aquele equipamento, aquele utensílio não está na área de trabalho dele, às vezes ele tem que ir para um outro setor para conseguir fazer uma manipulação, por exemplo, para conseguir amassar uma massa, né, porque a amassadeira está lá no outro lugar, ou para fazer um corte no pão, porque a
máquina lá para fazer esses cortes está no outro setor, e aí a gente consegue organizar muito bem através do 5S, né? Ele é uma ferramenta realmente maravilhosa, e quando a gente coloca ele em ação, ele em prática, o proprietário ele vê uma diferença muito grande sem causar um impacto financeiro para ele, né? Porque ele não precisa investir muita coisa. É muito mais limpeza e organização do que realmente o investimento que ele precisa fazer na unidade. Então, é uma transformação enorme sem gastar muito dinheiro, né? E isso também é muito bom, porque a gente precisa ter essas soluções, né, com um investimento baixo, porque senão ele não consegue fazer tudo que a gente vai precisar, consegue fazer todas as adequações, né, que a gente precisa. Ferramentas. Eu ia falar, os 5S são, você pode dizer para a gente, para os ouvintes, que eu não sei se todos conhecem? Sim. Tem o censo, né, a gente chama dos 5 censos, né? Aí a gente tem o censo da limpeza, que aí a gente, na verdade, quando a gente chega assim na unidade, que a gente vai fazer um trabalho de assessoria desse acompanhamento com o cliente, a gente normalmente marca um faxinão, a gente chama de faxinão. Vamos fazer um faxinão, né? Porque aí a gente já consegue identificar muita coisa que não está sendo utilizado, a gente consegue já entender um pouco mais das dificuldades daquela equipe, né? Teve um cliente, Aline, que eu cheguei e que eles estavam tão agitados e a produção não saía, não rendia. E quando eu analisei o processo deles, tinham 5 pessoas, eram 5 padeiros usando uma faca só. Falei, gente, como que vai ter uma produtividade boa, né, com relação a isso? Mas, enfim, então, a gente marca esse faxinão, que aí a gente consegue ter uma interação maior com a equipe, entender as dificuldades, o que tem, o que não tem, o que está sobrando, né? Normalmente, indústria e estabelecimentos alimentícios, dá para montar mais umas 3 unidades só com equipamentos que estão lá, né, estragados, que estão esperando manutenção, mas não saem do lugar, né? Então, tem esse senso da limpeza, tem o senso realmente da organização, da arrumação, né? Que é quando a gente deixa nos locais certos aqueles utensílios ou aqueles equipamentos que realmente são utilizados, e a gente entende quais equipamentos ou quais utensílios eles são utilizados pouco, e aí sim a gente coloca esses mais afastados, né? Tem cliente de padaria, por exemplo, que tem muitas encomendas de empresas e tudo mais. E chega o final de ano, são encomendas maiores. Então, às vezes, tem vários galões enormes, assim, para colocar café, leite, suco, quando essas empresas fazem encomenda. Mas isso acontece no final do ano. Aí fica aqueles galões tipo garrafão, né, de café, aqueles de 5 litros grandes, ficam aqueles garrafões o ano inteiro na prateleira da produção da padaria, sendo que ele só utiliza em dezembro, sabe? Então, o 5S ele ajuda até nisso, ver o que é utilizado pouco, para deixar mais afastado daquele colaborador, e o que é utilizado muito, né, mais perto daquele colaborador. Aí vem um ponto que eu acho essencial, que é o nosso olhar crítico e a nossa experiência com relação a isso, para a gente também, junto com isso, ir organizando o fluxo de produção, para a gente deixar o menos cruzado possível, né? Porque não adianta também a gente deixar tudo na mão daquele colaborador, mas ter também todas as produções de todos os produtos concentradas numa só bancada, porque a gente organizou tudo ali, né? A gente tem que organizar, mas de uma maneira bem setorizada, aí pensando para o lado da segurança dos alimentos, né, e da diminuição do risco de contaminação, também ficar na mão, mas de um jeito bem setorizado para não diminuir, para diminuir, na verdade, o risco de contaminação. Márcia, tem mais 2 censos, que é o censo da saúde e higiene, que aí já envolve, né, o colaborador, e eles adoram, né, porque fica menos poluído o ambiente, né, eles veem que a gente está preocupando com a segurança e com a saúde deles também, e o censo da autodisciplina, porque não adianta nada, né, a gente só chegar lá, orientar o funcionário, fiz minha parte, orientei e virar as costas, não é assim que funciona, né, eles têm que ter aí a sua habilidade, a sua atitude, né, o seu conhecimento para colocar tudo em prática. Então, também faz parte para a gente realmente gerar esse resultado, né, igual a gente sempre, desde o início estamos falando, é um trabalho em conjunto que a gente faz com a equipe, com o proprietário.
essas ferramentas de organizacionais, elas são bastante interessantes, né? Eu lembro que na graduação, quando eu dava aula de gestão, eu falava muito para os meninos do Canva, que é você ter toda aquela sequência, né? O que está saindo, o quanto que eu tenho que ter no estoque, né? E essa parte de organização que vocês acabam também trabalhando, envolve também a melhora do custo, do gasto dessa empresa? Vocês conseguem dar esse retorno para a empresa? Porque hoje em dia isso é muito importante, né? Muito, Renata, e tem uma demanda gigantesca. Inclusive, na hora de vender serviço de consultoria, é o que faz o olhinho lá do dono brilhar, sabe? Às vezes, eles não têm muita noção do quanto é importante a segurança dos alimentos, mas aí ao longo, né, dos atendimentos a gente vai explicando isso para ele. E quando você fala de redução de desperdício, aumento de lucratividade, aí o olhinho dele brilha, ele fala, vou te contratar. E aí a gente faz todo esse trabalho, né, envolvendo isso. A padronização de processos é um serviço que gera muito isso. A gente otimiza o tempo do colaborador. Quando a gente faz isso, querendo ou não, o colaborador, né, ele tem ali o valor da sua hora, né, a folha de pagamento é uma das coisas que mais pesam dentro de um estabelecimento alimentício. Então, quando a gente organiza, cria uma rotina, o colaborador sabe o que ele tem que fazer, tem um POP ali para ele seguir, então a gente otimiza o tempo dele, então isso já gera redução de custo, né? Fora essa análise que a gente faz de padronizar o produto. Então, quando a gente padroniza, a gente consegue daí, né, fazer uma ficha técnica, calcular o custo, entender ali onde a gente pode melhorar para gerar essa lucratividade do produto, né, enxergar também os processos de uma maneira diferente. Às vezes o dono, o funcionário está com aquele olhar viciado ali naquele processo, chega o consultor com um olhar diferente, falando, olha, se a gente fizer dessa maneira, vai aumentar a produtividade, vai reduzir desperdício, e aí vai auxiliando nessa parte. Os serviços na consultoria, eles são muito interligados, sabe? Muitas vezes a gente não consegue nem explicar aonde termina um e começa um outro serviço. Quando a gente padroniza, por exemplo, o processo, a gente mexe em tudo, né? Na unidade inteira. Aí a Camila até deu o exemplo agora da implantação de uma ficha técnica. Quando a gente padroniza o produto, a gente consegue calcular bem quanto de matéria-prima vai ser comprada, né? Porque a gente só consegue comprar a quantidade certa se a gente sabe quanto gasta, né? Quando vai preparar. E também quanto vende, porque depois e são pontos de gargalo, né? Se a gente compra muito ou pouco, vai dar problema, porque se compra muito, a gente pode ter esse desperdício da matéria-prima fora da validade lá dentro do estoque. Se compra pouco, vai faltar, e na hora lá da produção, o proprietário vai ter que correr em algum lugar para comprar e compra mais caro, então ele gasta também mais dinheiro, né? Não só com a perda da matéria-prima, mas por comprar mais caro. A produção pode ficar parada, porque se não tiver essa matéria-prima, né, toda a programação que foi feita, ela não vai conseguir produzir aquele produto por falta de matéria-prima. E se a gente não linka essa produção com a quantidade que vende, esse desperdício também acontece, né? Porque e o proprietário pode perder também dinheiro de duas formas, né? Ou produz demais e não vai vender, ou produz de menos e não vai vender por falta de produto, né? Então, esse ponto que, assim, os serviços, eles envolvem muito essa parte ligada ao financeiro da empresa mesmo, né? E a gente consegue melhorar muito, apesar do nosso foco ser sempre o menor risco possível da contaminação dos alimentos, a maior qualidade desses produtos, né? Uma matéria-prima de boa procedência, então toda essa homologação dos fornecedores para realmente a gente comprar as matérias-primas boas para a gente produzir um produto final bom, né? A gente também tem esse olhar bem da área da gestão financeira do proprietário, porque ele está lá trabalhando para caramba, né? Um dono de um restaurante, ele tem amor por aquilo que ele faz, né? Ele está lá trabalhando muito, e por que não ele também lucrar com aquilo? Ele não está fazendo nada de errado, né? Então a gente também tem esse olhar que faz com que o cliente também fidelize. Então a gente não pensa somente na qualidade, a gente também pensa numa qualidade sendo um produto bom, produto de qualidade, sendo produzido com o menor gasto possível, né? Que aí a gente vai unir realmente os dois maiores interesses dentro de uma produção de alimentos, né? Exato, e a gente utiliza algumas métricas para isso, para até mostrar para o proprietário, né? Se a gente falou com ele, olha, a gente vai reduzir seu
desperdício. A gente precisa mostrar isso para ele. Então, a gente, quando inicia um trabalho, primeiro quantifica para ver qual que é o volume de desperdício dele, depois de um tempo apresenta, olha, a gente conseguiu reduzir aqui em 30%, tira foto do antes e depois, no caso do 5S, boas práticas. Então, tem várias métricas que a gente utiliza para mostrar esses resultados. E é muito prazeroso, viu, gente? A gente tem cliente que a gente começou, eles produzindo praticamente dentro de casa, tipo, os 2 sócios hoje já estão com uma fábrica gigantesca, já fornecendo para o Brasil todo. Então, assim, acompanhar esse crescimento, gente, é fantástico, ajudar em cada uma dessas etapas, sabe? Por isso que a gente é tão apaixonado, assim. É uma relação de confiança, né? Eles estabelecem isso, e ao mesmo tempo que eles crescem, vocês também vão junto. Né? Vão juntas com eles, né? Então, é sempre uma relação assim mútua, né? Vocês e os clientes, e um passando, indicando para outras pessoas. Então, assim, esse bate-papo foi muito rico, né, Renato? Muito bom. Mesmo. Dá vontade de ficar aqui. Dá vontade de ouvir exemplos. Acho que a gente vai fazer um podcast com vocês, assim, falem exemplos do que vocês já vivenciaram nessas consultorias. Maravilha, vamos gravar. Apertos e histórias de Marcela e Camila. Exato. Vai ter muita história. Muita coisa. É porque é muito dinâmico, né? Diverso que vocês vivem. Muito interessante. E aí, qual conselho vocês dariam para os estudantes aqui de nutrição, ouvintes, né? Pessoas que querem trabalhar, não nutrição somente, né? Outras carreiras também que têm aí um vínculo com a consultoria de alimentos. E falar de empreendedorismo, né? Dar um conselho, o que vocês pensam, assim, olhando para Marcela e Camila lá de uns 10 anos atrás e agora? Nem tem esse tempo todo, não, né? Tem? Acho que não, né? Tem. Aline, a gente tem 12 anos de formada. Meu Deus, que beleza! Desculpa te expor assim, tá? Porque né, você foi nossa professora na época. Eu sou muito feliz com vocês. Então, assim, dê um conselho para a gente. A consultoria de alimentos, apesar dela ser muito bonita na prática e na execução do serviço do cliente, ela tem todo um trabalho por trás, né? Porque o consultor de alimentos, ele é um empreendedor, né? E eu acho que a palavra assim, que resume bem ter um empreendimento é a persistência. A gente tem que ser persistente assim, em tudo que a gente faz, né? Não só na área da consultoria, até em outras áreas da nutrição, né? Quero abrir uma clínica. Se você não for persistente, você não vai conseguir sustentar aquele negócio, né? E na consultoria também é isso. Tem um processo natural de que nem todos os clientes vão fechar com você, né? Já é natural isso, tem um funil mesmo para você chegar até aquele cliente que vai te dizer sim, né? Às vezes o não que a gente recebe não é por nossa causa, vários clientes não estão no momento de receber uma consultoria de alimentos, então é muito importante a gente entender isso e continuar. Mesmo assim, né? O espírito do empreendedor é esse, né? É ele ter um sonho, é ele lutar por esse sonho, né? E fazer dar certo. E no nosso negócio de consultoria é isso, né? Mas de uma maneira muito interessante, porque a gente tem uma liberdade muito grande para trabalhar, né? Lógico, além do negócio ser nosso, né? A gente consegue escolher muito qual ramo a gente vai atender lá dentro. A gente pode escolher o tipo de estabelecimento, a gente pode escolher o tipo de serviço, né? Tem consultores que a gente conhece que só trabalham com rotulagem, ou só trabalham com treinamento, ou só trabalham com auditoria, né? Ou só trabalham com ficha técnica. A gente tem essa liberdade. E eu acho isso maravilhoso, porque a gente consegue ser muito mais feliz naquilo que a gente faz quando a gente trabalha com o que a gente gosta, né? Mas a gente tem que persistir, mas isso realmente não é exclusivo da consultoria, né? É de qualquer empreendimento que a gente tiver, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Hoje eu estou em Ouro Preto por causa da consultoria. Eu consegui voltar para Ouro Preto por causa dela. Eu consigo fazer meu mestrado porque eu sou consultora de alimentos, né? Eu consigo almoçar com a minha mãe durante a semana por causa da consultoria, que me dá uma flexibilidade. Não quer dizer que a gente trabalha pouco, né? A gente trabalha muito, mas com uma flexibilidade de dias e de horários bem melhor. A grande maioria, por exemplo, dos estudantes de nutrição são mulheres,
né? Depois que a gente tem filho, a gente ser consultor de alimentos, né, sendo mãe, é um privilégio enorme, porque a gente consegue levar o nosso filho para a escola e já atender um cliente do lado da escola, né? Então a gente consegue se organizar nesse sentido e faz uma diferença muito grande até para a nossa qualidade de vida, assim, como um todo, né? Então vale a pena, persista porque vale a pena, no final dá muito certo. É um propósito lindo que a gente vive na consultoria, assim, de realmente, sabe, ajudar aquele empreendedor, às vezes pequenininho, sabe, que está começando agora aos trancos e barrancos, ele pode sim ter um profissional que vai potencializar o negócio dele e ajudar todo o colaborador que está lá dentro dessa empresa. Então, assim, esse propósito que a gente tem, sabe, de segurar na mão e falar, vem cá que eu vou te ajudar, vai dar tudo certo, é muito bacana, sabe, é o que realmente faz a gente persistir e fazer um trabalho muito lindo mesmo em todas as empresas, né, com todas essas pessoas que estão lá envolvidas. Muito legal. Nós chegamos naquele momento do infelizmente. Poxa. Né? Tá tão bom, gente, que papo gostoso aqui com vocês, quero mais. A ideia é que seja bom, e tudo que é bom dura pouco. Parece que o tempo passou rápido. Verdade. Eu queria que vocês usassem esse espaço para divulgar, né, o trabalho de vocês, para falar um pouquinho desse sucesso que é a vida de vocês, dos planos futuros, do que vocês, né, têm aí para, né, para oferecer para as pessoas e principalmente, né, colocar assim mesmo esse espaço para que vocês pudessem fazer o marketing de vocês, que vale a pena, viu, gente? Muito bom. Então, nós hoje, além desse propósito que a gente faz com a consultoria em si, né, trabalhando nos clientes, a gente tem um outro propósito que, assim, está fazendo o nosso coração bater mais forte, que é a Nutri-Me Treina. Então, hoje, a gente capacita outras nutricionistas, outros profissionais da área de alimentos a fazerem esse trabalho que a gente faz, sabe? E trabalhar com amor, como a gente faz, ser reconhecido. Então, a Nutri-Me Treina faz a gente conseguir ampliar isso, e assim como a Mas, a gente já teve uns momentos aí antes da consultoria de trabalhar infeliz, né? E hoje a gente aí essa pura alegria, e a gente, com a Nutri-Me Treina, a gente tem esse propósito, sabe? De capacitar esses profissionais para ter excelentes consultores fazendo um trabalho excepcional aí nos estabelecimentos alimentícios. E a gente queria convidar todo mundo, né, Má, a acompanhar, para vocês conhecerem mais de perto, na prática, como é esse trabalho de consultoria. Todos os dias a gente está lá no Instagram da Nutri-Me Treina, falando sobre consultoria, mostrando como é tudo lá. Então, fica aqui o convite, a gente vai ficar muito feliz de ter vocês acompanhando esse trabalho que a gente faz, se capacitando, conhecendo mais sobre a consultoria. Com certeza, vai ser um prazer enorme ter todo mundo lá nos seguindo, nos acompanhando. Realmente, nós estamos lá todos os dias falando sobre consultoria. Há quase 3 anos, né, que existe a Nutri-Me Treina. Frequentemente, a gente faz eventos gratuitos relacionados aí, ou algum tipo de serviço, ou até alguma parte interna do negócio de consultoria, né, para a gente explicar mais, detalhar mais como funciona. Então, nos acompanhando lá no Instagram, vocês vão ficar sabendo dessas datas, desses eventos. Vai até acontecer um agora, no início de junho, sobre vendas, que a gente vai ensinar mais detalhes sobre esse processo de negociação com o cliente, coisa que a gente não vê na faculdade, né? A gente não vê nada desse lado mais empreendedor mesmo, de ter um negócio, de gerir um negócio, né? Então, nós estamos sempre lá, tanto na Nutri-Me Treina, quanto no IBECALI, que é o nosso outro projeto, né, junto com mais 2 consultoras de alimentos, junto com a Juliana Menegazzi, de São Paulo, que já tem aí mais de 17 anos de experiência na consultoria, e junto com a Camila Moreira, xará dessa daqui, que vos fala, né? Que ela é de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, nós nos juntamos, nós 4, estamos lá no IBECALI também, falando sobre consultoria, num intuito de tentar padronizar um pouco mais, tanto a atuação desse profissional, quanto o ensino mesmo da consultoria de alimentos. E vai ser um prazer enorme, e as nossas portas estão abertas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar direct também, que sempre ou eu ou a Camila estamos lá respondendo todo mundo.
Que fantástico. E a Aline, o Nutri Me Treina já tem quase 17 mil seguidores. Uau, elas são Quando elas fantásticas. falaram... E o layout é muito É bacana. muito né? legal, é muito Muito legal. dinâmico, muito moderno. Vale a pena dar uma conferida. Tá? E quando elas falaram que quando entraram na fábrica deixaram de ser, né, aluno para virar gente grande, elas estão falando sério. Elas não vieram aqui para brincar, não. Elas vieram aqui para fazer história. Parabéns, viu? E somos nós que fazemos tudo, sabia, Renata? As artes, a gente que monta site, a gente que monta o evento, a gente que organiza cada tudo. conteúdo que está lá. O Alimente entende muito bem sobre isso, né? A gente tem aqui a Jéssica, a Poliana, a Cauê, a Scarlett e a Ana, que são nossos braços direito, ouvido, boca, nariz, tudo da gente. Agenda, tudo. Agenda. E quanto mais vai crescendo, a gente vai assumindo outras coisas, né, Renata? Então, assim, a gente está sempre em todos os processos, isso é importante, né, para estar acompanhando tudo que acontece. Então, assim, eu só tenho a parabenizar vocês, né, tem um sucesso, uma carreira brilhante pela frente, e agradecer a presença aqui no Alimente. Nós que agradecemos. Só deixar o arroba para quem quiser seguir a gente lá, é @nutri.me.treina. Tá? Que aí vocês vão acompanhar lá, ver aí tudo isso aí que o pessoal elogiou, sabe? Que a gente está aqui toda inchada e feliz. Muito obrigada pelos elogios. E a gente queria agradecer pelo convite de estar aqui por esse bate-papo tão gostoso. Muito, muito obrigada. A gente amou, está super honrado de estar aqui e que venham os próximos. Com certeza. Contem com a gente, o prazer é enorme. Eu também queria agradecer pelo convite e dizer que a gente está à disposição para qualquer outro assunto envolvendo a consultoria, para a gente detalhar aí cada um dos serviços ou cada um dos clientes, podem contar realmente conosco aqui no Alimente. E esse foi mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado. Gostaríamos, primeiramente, de informar que não temos nenhum conflito de interesse com a empresa citada. Essa entrevista foi feita por Aline Guiar e Renato Nunes, com roteiro de Jéssica Silva, arte de Ana Fontinelli e eu, Scarlett Herculano, que também fiz a edição de áudio. Esse projeto tem apoio das pró-reitorias de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade Federal Fluminense. Eu espero que você continue alimentando essa ideia, alimente nutrição e ciência.